Olá, olá você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cristiano Martins, sou advogado no setor imobiliário, sou corretor de imóveis, mas acima de tudo sou kitneteiro, tenho a profissão kitneteiro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Profissão de Kitneteiro. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um assunto importantíssimo para as suas kitnets, que é a instalação elétrica. Como é que você escolhe, como é que você vai fazer a distribuição, se você vai fazer um poste padrão só ou vários relógios para as suas kitnets. Então curte já esse vídeo, se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdo e ativa o sininho. Vem comigo, bora lá! Bom, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos em que trataremos sobre esse assunto, a instalação elétrica nas kitnets. Vamos lá, então, passando aqui. Primeiro de tudo, quando você vai construir kitnets, seja um conglomerado de kitnets, um prédio vertical de kitnets, ou você vai separar uma casa, sua casa, em várias unidades de kitnets, umas kitnets todas horizontais, a primeira pergunta que se faz é: você vai individualizar com vários relógios ou você vai usar um padrão só, um relógio só para todas as kitnets, depois fará um rateio entre os seus inquilinos? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. O que eu faço? Eu trabalho com um poste só, com um relógio só, e depois distribuo para todas as unidades de kitnets. Não faço igual prédio, igual nós estamos vendo aqui, esses vários relógios, várias unidades. Por que eu não trabalho desta forma? Porque é muito difícil. Kitnets, ela tem uma rotatividade de inquilino. Tem inquilino que fica bastante tempo. Eu tenho inquilino que está nas minhas kitnets há 8 anos, o mais antigo. Mas, em regra, normalmente há uma rotatividade. Por quê? Porque são jovens, aí o jovem ganha um pouquinho mais, ele já muda para um apartamento maior. São pessoas separadas que acabam tendo que sair das suas casas e indo morar em kitnets, depois casam novamente, voltam com as suas ex-esposas e ex-esposos e acabam voltando para casas maiores. São idosos, enfim, há uma rotatividade e o tempo médio aí, estou dizendo da minha experiência, o tempo médio de permanência de um inquilino numa kitnet gira em torno de 2 anos assim no máximo. Portanto, há uma rotatividade muito alta. A partir do momento que você vai tendo várias unidades de kitnets, vai sendo difícil administrar essa questão dos relógios individualizados. Por quê? Porque a cada vez que o inquilino vai sair, tem que o inquilino ir lá na concessionária de energia, pedir o desligamento, a concessionária vem, desliga, depois quando vem um novo inquilino, tem que passar por nome dele, tem que pedir o religamento. Esse religamento não é no mesmo dia, normalmente aqui, pelo menos aqui, onde eu estou, na região que eu estou, que é litoral sul do estado de São Paulo, onde a concessionária é Electro, demora aí uns 5, 6 dias para religar, e o kitneteiro, a pessoa que quer morar em kitnet, ó, ele quer agilidade, ele quer alugar hoje, quer entrar à noite já, quer entrar à noite, principalmente se for kitnet mobiliada. Por isso, para mim, não é interessante ter este modelo, porque dá muita dor de cabeça. Eu tenho imóveis também maiores, imóveis não compactos, mas imóveis de 2, 3 quartos, que acaba acontecendo isso aqui. A cada vez que sai inquilino, tem que exigir do inquilino que ele vá lá, peça o desligamento, que ele faça a quitação para não ficar nenhum débito, porque senão não faz a religação no nome de outro se tiver débito anterior. Olha, é um pé no saco. Por isso, eu opto por não ter esse tipo de ligação com vários relógios, um relógio só, um padrão só, e depois eu subdivido entre as várias unidades. Essa é a modalidade, por exemplo, então, desta imagem, quando se tem vários relógios individualizados, que todo mundo tem que pôr no seu nome. A outra modalidade, que é a que eu escolho, é a de ter um poste padrão só, com um relógio, depois individualizar para cada kitnet, e aí eu coloco esses reloginhos individuais, esses relógios, que pode ser, tem vários modelos. Aqui você está vendo um modelo, que é um modelo menor, pode ser utilizado esse modelo comum que você vê normalmente nos postes, esse aqui que é digital agora, né? Não é esse analógico, esse é digital, ou este aqui, que é inclusive um que eu tenho, ou esse aqui que são menores. Quando você vai fazer um prédio com várias kitnets,
kitnets, você trabalhar com esse grandão, que são os normais que vão nos postes, ou esse aqui analógico, acaba ficando muito grande o seu quadro de leitura individualizada de cada kitnet. Veja bem, vem de um relógio só, lá da concessionária, e depois eu instalo esses pequenos medidores só para ter um controle, só para o inquilino saber que eu sei o quanto ele está gastando, para que não haja um excesso de gasto. E aí eu coloco para o inquilino que ele tem lá X quilowatts para utilizar durante o mês, e se ultrapassar disso, será cobrado por cada quilowatt. Ou então você cobra por quilowatt, dá um pouquinho mais de trabalho. Você vai ter que fazer todo mês a leitura de cada um desses leitores, depois passar num outro boleto para o inquilino, porque você passa um boleto. Aliás, isso vai ser assunto de um outro vídeo, como cobrar de forma mais fácil o aluguel dos inquilinos. Você já passa os boletos do valor do aluguel por inquilino. Vamos pressupor que é R$700 o valor do aluguel das suas kitnets. Você já passa lá os 12 boletos de R$700 para ele. Se você tiver que fazer a análise de cada um desses relógios, todo mês você vai ter que ir lá no prédio, fazer a leitura, fazer o cálculo e passar essa nova conta para ele. Hoje já tem um desses leitores mais modernos. Tem leitores desses aqui, principalmente desse, desse, que tem Wi-Fi. Então você consegue controlar de onde você estiver. O relógio se conecta no Wi-Fi, você vai ter que ter uma conexão de internet lá no seu prédio, e você consegue fazer a leitura individualizada de cada um deles. Fica um pouco mais cômodo, você faz a leitura de casa e passa a conta por inquilino do quanto realmente ele gastou de quilowatt mensal para ele pagar. Mas também não são baratos esses leitores individuais ligados via Wi-Fi. Vou mostrar aqui um dos meus, está aqui na mesa. Olha aqui. Esse é um dos que eu utilizo. Não sei se dá para ver. Aí, deu para ver, ó. Da marca Hi-King. Esse aqui é trifásico e tem 3 fases, tá vendo? L1, L2, L3. Vou mostrar aqui embaixo. Ó, ele tem quanto? 100, até 100 amperes, tá vendo? Trifásico, 3 vezes 120 ou 208 volts. Olha aqui embaixo. Então aqui embaixo você liga trifásico e passa o neutro, passa os 3 fases de 127 volts mais o neutro. Quando você utiliza o poste padrão trifásico, você tem que tomar cuidado com qual desses leitores individualizados você vai comprar. Não sai comprando qualquer um. Você tem que saber primeiro se o seu poste é monofásico, se é bifásico, se é trifásico. Sendo trifásico, vai ter o neutro. Precisa passar o neutro para fazer a leitura correta, porque muitas vezes, se tiver o neutro e você passar o neutro por fora desse relógio, esse relógio não fará a leitura exatamente correta do quanto está sendo gasto pela sua unidade de kitnet. Então tome cuidado, pesquise bem antes de comprar. Esse meu, eu comprei no AliExpress, numa mega promoção. Eu já comprei um monte, por isso eu tenho aqui até sobrando. Comprei vários, estava muito barato. Tem no Mercado Livre? Tem também, procura lá no Mercado Livre, que você vai achar. Ou então você compra desses aqui nacionais, ó, esse Nansen é nacional, ó, Nansen, esse é nacional, você compra esses nacionais, normais. Bom, outro ponto muito importante na construção das suas kitnets, logo no início, é você fazer o dimensionamento de qual poste padrão você vai colocar lá na entrada do seu imóvel. Aí cada concessionária tem a sua tabela. Veja que eu estou colocando a concessionária Electro, que é a que eu tenho na minha região. E você vai lá no site da sua concessionária e coloca tabela de dimensionamento de padrão de entrada. E lá eles terão quais são os postes de padrão de entrada que você vai comprar. Então tem o B0, o M1, aí ele tem bifásico, monofásico, o B1 bifásico, T1, já aí começam os trifásicos, T2, T3, T4. Ah, Cristiano, e qual é a diferença desses trifásicos? A diferença está aqui. Primeiro na tensão, né? Se é monofásico é só 127, se é bifásico ele vai de 220 a 127, e a carga instalada em quilowatt. Portanto, nos meus condomínios, prédios de kitnets que tem aí 10, 15, 20 unidades, até mais, eu coloco esse T4 da Electro, T4 trifásico, que ele vai até 75 kW de carga instalada, e a demanda em kVA de 54 a 75.
o cabo de aterramento de 50 milímetros, o disjuntor lá da entrada, ó, 200 amperes, e aí tem o ramal de entrada em milímetros, né, cabo de cobre de 70, e o ramal de distribuição de cabo de cobre de 70, ou cabo de cobre com PVC de 120, ou de 120 cobre lá com PVC. Para você saber isso, você vai ter que dimensionar. Você vai ter que saber quanto de carga será necessário para cada unidade. Isso vai ficar para um outro vídeo. Quando eu fizer esse vídeo, vai aparecer um card aqui em cima. Quantas unidades terão no seu complexo de kitnets, o que vai ter instalado dentro de cada kitnet. Obviamente, vai ter chuveiro para todos eles. Chuveiro, normalmente, aí é 5.000 watts, 5.500 watts, o que dá em kilowatt, né, 5,5 kW, 4,5, aí chuveiros tem de vários watts, é 5.500, 6.000, 6.500, 7.000, por isso que é sempre bom ter o chuveiro em 220 para reduzir um pouco essa divisão de carga. Vai ter um chuveiro, vai ter máquina de lavar, vai ter ar-condicionado, vai ter forno micro-ondas, o fogão vai ser elétrico ou vai ser fogão a gás. Isso tudo impacta depois na hora de você fazer esse cálculo desta carga, se será suficiente esta carga instalada no poste para depois você subdividir. É óbvio que nem todas as unidades de kitnets, nem todos os seus inquilinos vão ligar os chuveiros ao mesmo tempo. Se você tem um prédio de kitnets com 30 unidades, mas é muito difícil que os 30 liguem o chuveiro ao mesmo tempo. Normalmente ali vai acontecer de 1/3 poder ligar ao mesmo tempo, metade até ligar ao mesmo tempo. Todo mundo é dificílimo. Então você vai fazer, claro, faz esse cálculo junto lá com o seu engenheiro, junto com quem vai fazer o cálculo e o projeto elétrico para você, que tenha uma margem de folga para você não ficar trabalhando apertado também. Aí, como é a melhor forma quando você fizer dessa de um poste padrão de entrada só, subdividindo para as kitnets, com um relógio só de entrada? Você vai ter que fazer um quadro de disjuntor geral, então vai sair lá, aqui está o poste, né? Vamos dizer aqui está o poste. Eu sou horrível para desenhar. Tem o poste. Aí do poste de entrada lá, vai ter o fio de entrada, que vem da rua, lá do transformador, e depois o fio que vai para o seu quadro geral, o seu quadro de disjuntor, tal do QD, esse QD, o quadro de disjuntor geral. Nesse quadro de disjuntor geral, você vai ter um fio lá, uma bitola de fio, tá vendo que tá bem grosso aqui. Essa bitola de fio vai ter que ser feita, que é em milímetros, vai ter que ser feito o cálculo também. Como é que se faz o cálculo de qual é a bitola do fio que você vai usar do poste de entrada até o seu quadro de disjuntor? Isso depende da distância que está o poste até o quadro disjuntor e também a forma com a qual está sendo feita a instalação. Se está passando por eletroduto por dentro da parede, por fora da parede, se está passando aterrado por baixo da terra, isso tudo depende, o seu engenheiro saberá fazer este cálculo. Também não é muito difícil, aqui no YouTube tem vários excelentes engenheiros com canais que ensinam a fazer esses cálculos. Nas minhas kitnets, esse cabo aqui, esse cabo que vai até o quadro geral, como eu falei, depende da metragem, de quantos metros tem de distância, mas normalmente eu coloco já com folga, então é 16 milímetros ou 25 milímetros, depende também da quantidade de kitnets. Indo lá para o seu quadro geral, então aqui está lá o seu quadrão geral, o seu quadro geral de distribuição. Esse quadro geral tem um disjuntor geral, que você desligou aqui, vai desligar todas as kitnets. E depois desse disjuntor, vai separar individualizado dentro desse seu quadro que só você tem acesso, os inquilinos nenhum vão ter acesso, você vai colocar num local reservado, trancado, com portas, e esse quadro geral divide para um disjuntor parcial geral de cada kitnet. E aqui, normalmente, que você põe aqueles leitores individualizados. Você pode fazer até um outro quadro ao lado, só com os leitores individualizados, para você ligar os fios nesses leitores individualizados, ou então, se você usar aqueles pequenos que eu lhe mostrei, igual esse que eu tenho, você consegue instalar ao lado desse disjuntor parcial de cada kitnet. Então nós temos os disjuntores parciais gerais do quadro seu quadro de proprietário do prédio kitnets, o geral da kitnet 1, da kitnet 2, da kitnet 3, da kitnet 4. A quantidade de amperagem de cada
um desses disjuntores, você também vai ter que fazer o cálculo para saber, fica para um próximo vídeo. O vídeo de hoje é só para dar esse panorama geral de como é a instalação. Muito bem. Aqui você, proprietário, desligou esta chave, vai desligar a energia lá da kitnet 1. Desligou esse da kitnet 2, o seu inquilino da kitnet 2 vai ficar sem energia. Por que desta forma? Porque se der algum problema, vai desarmar na kitnet 2, vai desarmar só o disjuntor da kitnet 2. Todos os seus demais inquilinos ficarão com energia. Por isso é muito precavido que se faça desta forma. Depois, você vai fazer um quadro dentro de cada kitnet. Então, esse quadro é dentro de uma das suas kitnets. Vai ficar dentro da kitnet onde o inquilino tem acesso. Aí tem o quadro de disjuntores da kitnet 1, o quadro de disjuntores da kitnet 2, da kitnet 3 e da kitnet 4. Nesse nosso exemplo, estou trabalhando com um local onde tem 4 unidades de kitnets. Como você vai fazer? E aí, aqui tá vendo a bitola do fio também, você vai ter que fazer o cálculo de acordo com a amperagem, de acordo essa bitola, de qual é a distância que vai ficar esse quadro geral para o quadro dos disjuntores da kitnet, a forma de instalação, ou seja, a forma de passagem desse fio até o quadro da kitnet, a questão da temperatura, isso tudo influi, isso tudo tem normativas, as chamadas NBRs, NBR, tem as numerações de NBR para fazer esses cálculos, NPS, tem várias normativas da EBNT, inclusive, que dão os parâmetros para o engenheiro fazer esse cálculo das bitolas de todos os fios aí de distribuição. Muito bem. Dentro de cada kitnet vão ficar esses quadros. Aí, vamos mostrar como fica. Olha lá, o poste, né, o medidor relógio, um relógio só, nesse caso eu estou exemplificando nas construções de kitnets que tem um poste só, um só medidor, um relógio onde vai vir lá o leitor da concessionária e fará a leitura só desse aqui, a conta vai lá para o seu nome, você, proprietário de kitnets, é que vai pagar isso aqui. Depois, né, vai lá o fiozão até o quadro de disjuntor geral. Esse quadro de disjuntor geral é este aqui, que nós estávamos vendo no slide anterior, né? Depois vai dividir para cada quadro de kitnets, dividindo para o kitnet 1, 2, 3 e 4. Esses são os quadros internos de cada kitnet. Nesse quadro interno vai ter um disjuntor para iluminação geral, um disjuntor para tomadas gerais, um disjuntor e um fio, tá vendo que dá até diferença na bitola do fio, para chuveiro, porque chuveiro é o que tem o maior potência, consumo de watts, né, dos eletrodomésticos, e um disjuntor para tomadas de uso exclusivo. As tomadas de uso geral são chamadas de TUG, tomada de uso geral, e as de uso exclusivo são chamadas de TUE, tomada de uso exclusivo, que são aqueles eletrodomésticos, aqueles aparelhos que demandam uma carga maior. Aqui tem uma secadora de roupa, tem um ar-condicionado, e isso num panorama perfeito, né? Cada um, tem gente que eu já vi kitnet com um disjuntor só dentro do quadro tem um disjuntor só que vai para os fios, para tudo. No entanto, é melhor que assim o seja. Tem lá um disjuntor geral, né, que o inquilino desliga e desliga tudo, e depois um disjuntor para cada uma dessas unidades aqui. O quadro 2, né, o quadro 2 da kitnet 2, também com um disjuntor geral, um disjuntor com um fio específico para iluminação geral, um disjuntor com um fio para tomadas gerais, um disjuntor com um fio com a bitola maior para chuveiro e um disjuntor também com fio com uma bitola maior para tomadas de usos exclusivos. É assim que você fará nas suas kitnets. Vou trazer, olha, um exemplo de quadro de disjuntor de uma kitnet. Veja como foi feita essa instalação. Nós temos um disjuntor geral, esse disjuntor de, acho que é 63 amperes. Disjuntor bipolar, inclusive, ó, bipolar, tem duas, né? Um disjuntor bipolar que é geral, ou seja, desligou aqui, desliga tudo da kitnet. Isso está dentro da kitnet, tá, gente? Esse quadro aqui, que fica dentro da kitnet. Um disjuntor para chuveiro, um disjuntor bipolar
para chuveiro com 32 amperes, 32 amperes. Deve ser 220, é melhor que você faça 220 para o chuveiro, para não dar sobrecarga. Um disjuntor bipolar com 32 amperes e normalmente, em regra, se utiliza fio de bitola 6, tá? Para sair daqui desse disjuntor para o chuveiro, fio de bitola 6. Um disjuntor também bipolar para tomadas de uso exclusivo, aquelas situações de uma secadora de roupas, um ar-condicionado, o que gasta mais? Um micro-ondas, um disjuntor de 25 amperes, também aí você vai dimensionar a bitola desse fio, pode colocar um fio 4 milímetros, por exemplo. Um disjuntor para tomadas de uso geral, que ele está com 20 amperes, você pode pôr 2,5, fio 2,5 milímetros. E um disjuntor de 10 amperes para iluminação geral, que pode ser 2,5 também. Tem pessoas que colocam 1,5, fio 1,5. Eu coloco normalmente 1,5. E disjuntor de 10 amperes. Este cálculo de quantos amperes, este é 10, este é 20, 25, 32, 63. Isso também tem que ser feito o cálculo de acordo com o quantitativo de itens que serão ligados em cada disjuntor, para você saber qual a amperagem de cada disjuntor. Tem um cálculo que se faz, a gente trata disso em outro vídeo. Aí, verifique com o seu profissional, essa questão é importantíssima, a necessidade de dispositivos de segurança, não vai colocar só disjuntor. Tem concessionárias que exigem que haja a instalação desses dispositivos de segurança, tem concessionária que eu já soube no Brasil que não exige. Um deles, o IDR, que é o dispositivo de diferencial residual. Tem aqui um unipolar e tem um bipolar. Esse IDR serve para quê? Protege contra choques, quando há vazamento de corrente. Se vazar corrente, para que os seus inquilinos não tomem choque, por exemplo, que está vazando corrente para as tomadas, para as iluminações, para os aparelhos deles, você faz a instalação no quadro geral desse IDR. Se eu não me engano, ele desarma, né? Isso aqui é um botãozinho até de teste. Você aperta aqui, ele vai simular que está tendo uma sobrecarga, um vazamento de corrente, e ele vai desarmar, fazendo com que o seu inquilino não tome choque. E tem o DPS. O DPS é dispositivos contra surtos atmosféricos. Quando dá aquela tempestade com muito raio, ele faz com que uma descarga de raio não afete o seu quadro inteiro. Imagine cair um raio, uma chuva muito grande, e queimar todos os disjuntores, queimar toda a fiação do seu empreendimento de kitnets. Vai ser um prejuízo muito grande. Quem já construiu kitnet, quem está construindo, sabe o valor que custa todos esses disjuntores, esses fios, 25 milímetros, 16 milímetros, 10 milímetros. Quanto mais grosso o fio, mais é a facada por metro desse fio. Então tem aí o DPS. Verifique com o seu engenheiro, verifique lá na sua concessionária se é obrigatório ou não a utilização desses dispositivos. Caso não seja obrigatório, é de bom tom, é seguro que você coloque na sua construção. E um detalhe muito importante, consulte sempre um engenheiro, faça aí o cálculo elétrico, faça o projeto elétrico. Se você está construindo uma só kitnet, uma kitnet às vezes não é necessário ter tanto cálculo assim. Agora, a partir do momento que você começa a escalar num mesmo local com um poste padrão só, não é interessante que você faça de qualquer jeito, ou que chame o Zezinho, eletricista da esquina, que conserta as suas tomadas, para ele, da cabeça dele. Óbvio, o Zezinho pode ser maravilhoso, entender, ser super estudioso, super competente, eu não estou generalizando. Porém, entretanto, todavia, você tem que ter um cuidado, porque você não quer dor de cabeça, você não quer estar lá na praia meio de semana, porque a gente constrói kitnet para ter a nossa tão sonhada renda passiva e não depender mais de empregador, ter CLT, ter horário de trabalho. Eu sempre digo que a renda passiva não é tão passiva assim, porque as manutenções são contínuas, diárias, mas quanto melhor você fizer as instalações das suas kitnets, quanto melhor você investir, menos dor de cabeça você terá futuramente. Imagine você lá na praia, você pegou, hoje é terça-feira à tarde, vou para a praia porque eu tenho minha liberdade econômica, eu tenho minhas kitnets, minha renda passiva trabalhando por mim enquanto eu estou na praia na terça-feira. E aí você recebe lá no seu WhatsApp uma mensagem, uma ligação de um inquilino seu que caiu a energia, ele não sabe o que está acontecendo.
deu uma chuva lá e caiu, estão todos os seus inquilinos. Aí você faz o quê? Você está a 300 quilômetros de distância, sai correndo da praia terça-feira para socorrer os seus inquilinos, para saber o que está acontecendo? Então, se você investir, fizer um bom projeto com um engenheiro, do dimensionamento de carga, dimensionamento das bitolas, das amperagens necessárias que vão ter da segurança para você, você vai estar mais tranquilo ainda quanto ao projeto elétrico. Então é isso, preze pelo bem-estar seu e pelo bem-estar dos seus inquilinos, para ter realmente uma renda passiva e não ter uma renda ativa, que você tem que trabalhar ativamente porque dá pepino nas suas construções todos os dias. Acho que ninguém quer isso, todo mundo aqui está procurando a liberdade e a renda passiva o mais tranquilamente possível. Beleza? Muito obrigado, assina aqui para se inscrever. Um monte de gente assiste o meu canal, assiste os meus vídeos e não se inscreve, para você ter mais conteúdo como esse. Manda aqui o seu comentário, a sua pergunta, a sua indagação, eu vou adorar respondê-los, e acessa também o nosso Instagram, @profissãokitneteiro. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.